capítulo 21, versículo 5. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, e versículo 5, é o último livro da Bíblia. É o livro das revelações. Quem achou, pode dizer amém? Amém. E diz a palavra: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? A igreja repete comigo: eis que faço nova todas as coisas. Só a igreja sozinha agora. Eis que faço novas todas as coisas. Podeis assentar. Aleluia. Quero agradecer a Deus de poder estar aqui na congregação do Cachimba, com a direção do pastor Ayrton, que é o anjo da igreja. Trago já a saudação do pastor Selmai, que eu encontrei ele há pouco tempo. Ele falou: leve a minha saudação ao pastor Ayrton. Quero agradecer Diácono Marcos Hipólito por Deus ter tocado no coração dele, e ele me convidou para ministrar nesta noite. Quero, com muito respeito aos obreiros, à noiva do Cordeiro, aos jovens, ministrar o que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E a igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, vai receber aquilo que o Espírito Santo quer falar. Nada mais, nada menos. Se você vem para ver o pregador, aqui estou eu. Se você vem para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu acredito que não foi para ver a minha pessoa, nem tampouco os dirigentes da Almax, nem um pastor, nem um cantor. Eu acredito que nós nesta noite estamos aqui por um só objetivo: para adorar o Pai em espírito e em verdade. É bem certo que nós somos pessoas que temos dentro de nós algo que ferve, algo que chama para as coisas boas, e tem dentro de nós algo que chama para as coisas ruins. Isto é fato. Mas no princípio, quando Deus o criou, os céus e a terra, e formou o homem do pó da terra, no jardim do Éden, não era assim. Diz a Bíblia que Deus formou o homem puro, mas por causa das muitas invenções, ele se desviou, ele se estragou, ele perdeu o foco, ele perdeu a pureza. É bem certo que nós, humanos, sabemos que a Bíblia nos orienta que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu entendo que não tem bom, não tem grande, não tem pequeno, não tem cor, não tem raça, não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, não tem beleza, não tem formosura, não tem pedras, não tem nada. Somos todos iguais perante o Criador dos céus e da terra, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. Portanto, o texto áureo da palavra de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Aleluia! E Ele enviou para que todos tivessem vida, e não com pouca vida, mas vida com abundância. Louvado seja o nome
estamos diante uma palavra que me chamou bastante a atenção, no livro de Apocalipse, capítulo 21, que nos diz assim no versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo João, um homem que pregava o evangelho, um homem que era firmado no evangelho, um homem que conhecia o Deus que ele servia. Então esse homem perseguido e foi lançado na ilha de Patmos, e ele ali teve uma revelação através do Espírito Santo. Esse homem foi arrebatado e ele vê uma porta aberta, e ele entra essa porta, e o anjo começa a mostrar as coisas para ele, e o anjo diz: escreve e relata às igrejas, para as 7 igrejas da Ásia. E o fato é que ele vem escrevendo, e vem relatando, e vem orientando, e vem exortando, e vem mostrando as coisas que iriam acontecer, as coisas que são. Então um homem chamado por Deus não negou o nome do Senhor, e foi até o fim, e ele recebeu grandes coisas daquele que está sentado no trono. Então, meus queridos irmãos, eu já chamo a atenção para que nós sejamos sempre firmes e abundantes e constantes na obra do Senhor. E para a igreja eu digo: meus queridos e prezados irmãos, sede fiéis até o fim, e vós recebereis a coroa da vida. Aleluia! Meus irmãos, sabemos que o tema da mensagem é uma diferente daquilo que foi colocado o tema para este conclave, para este momento escolhido no dia de hoje. Mas nós não deixaremos de falar de uma situação em que Jesus, ele teria que sair da Judeia para passar por Samaria e ir até onde? Até onde? Até a Galileia. Nós olhamos para dentro disso, para dentro desse fato, vemos que Jesus saiu da Judeia e passando por Samaria para chegar até a Galileia. E o momento em que Jesus sente fome, o momento que Jesus sente sede, ele para e se assenta ao lado do poço de Jacó. E ali, quando ele está sentado, aparece uma mulher samaritana, uma mulher que chega e se surpreende com um judeu. Ela vendo as vestes do judeu, ela vendo a fala do judeu, aí ela se surpreende quando Jesus fala com ela. E essa mulher fala: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? O que me chama a atenção é que os samaritanos e os judeus não se davam bem, pelo fato que uns adoravam em Jerusalém, outros adoravam em Samaria. O fato é que quando eles vieram do exílio, Moisés disse para eles possuir os morros, para eles possuir os montes. E ali naquele lugar aonde Jesus estava com essa mulher, ao lado do poço de Jacó, sabemos que a um lado era o monte Ebal, o monte aonde que no livro de Deuteronômio nos ensina que no monte Ebal era dito as maldições, porque Moisés mandou chamar as 12 tribos de Israel, e ali eles se reuniram, e eles de um lado profetizavam maldição no monte Ebal, e no monte Gerizim profetizavam as bênçãos do Senhor Deus. E então no vale, no meio, ali Jesus Cristo estava passando, e nós olhamos o diálogo dessa mulher com Jesus ao lado do poço. Vemos ela trocando palavras de conhecimento
conhecimento. Jesus pede água. Ela diz: mas como você vai querer água se você não tem vasilha, você não tem corda, não tem como tirar? É fundo o poço. E eu olho aquela situação, ela continua: ô mulherzinha, garanto, se fosse eu, quem sabe ela me convencia a ser samaritano, porque ela começa a questionar. Preste bem atenção, ela fala: o poço do pai Jacó, como que você vai ter água viva? Como que você vai ter água viva? Portanto, és tu maior do que o pai Jacó? Preste atenção, essa mulher conhecia, essa mulher entendia. Ela fala do monte. Quando ela olha, meus prezados irmãos, quem sabe ela sugeriu o monte Gerizim. Os nossos pais adoraram nesse monte. Quem sabe essa mulher sabia muito mais do que muitos que moravam por ali. E Jesus, eu vejo uma coisa que Jesus queria fazer para essa mulher, era provar que ele era maior que o pai Jacó. Olhamos para essa situação, essa mulher questionando o Senhor Jesus, e ele tranquilamente, ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, nele está toda a plenitude de Deus, e ele está ali tranquilamente, só respondendo o que ela questionava. Muitas vezes nós questionamos a Deus, como essa mulher samaritana, mas Deus sabe do nosso coração. Chegou um ponto em que essa mulher não falou mais do poço de Jacó, que era fundo, não falou mais a respeito do monte, não falou mais a respeito daquilo que não era necessário ela falar. Chegou um ponto que ela se rende a Jesus, sabendo que Jesus estava dizendo tudo a respeito da vida dela. Ela vendo os pontos, ela começa a entender. Muitas vezes nós questionamos a Deus, mas o Espírito Santo, ele vem nos mostrando com paciência. Ei, preste bem atenção. Jesus, quando chama os discípulos para ministrar, para pregar, para ensinar, para evangelizar, em um momento ele diz que é para pregar em Jerusalém, mas não prega aos samaritanos. Até parece um paradoxo, quando Jesus está ali agora ensinando e pregando para a mulher. Quando Jesus chega no poço, ele não chega sozinho, ele chega com os discípulos e ele diz para eles: sobe buscar comida. Preste bem atenção. E quando eles voltam, Jesus estava conversando com aquela mulher, evangelizando aquela mulher, estava trazendo a bênção para aquela mulher, a felicidade para aquela mulher, tirando o cativeiro daquela mulher e fazendo novas todas as coisas para ela. E o bom é dessa parte, dessa lição, é que a Bíblia diz que eles não questionaram a Jesus, não falaram nada, porque eles sabiam com quem eles andavam. Então ninguém falou: Jesus, por um acaso você está falando o que com essa samaritana? Jesus, o que tu está perdendo tempo com os samaritanos? Tu não sabe que se passar aqui por Samaria, eles brigam com os judeus, eles matam os judeus, já aconteceu até morte por causa do templo. Se vocês olharem isso dali no capítulo 4, o texto, vocês vão ver que ela diz que o lugar de adorar era em Jerusalém, mas nós adoramos neste monte, porque o nosso pai também o adoraram. Quem era o pai? O pai Abraão, Jacó. Quem era mais? Isaac. Era todos os pais na fé, eram os homens que deram o exemplo, adoraram a Deus naquele monte. Aleluia, maravilhoso. E ali nenhum deles falaram nada do que estavam se tratando, simplesmente ficaram quietos. Ei, quando você vê alguém conversando, um homem com uma mulher, ou um obreiro, ou um líder, não questione, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não pense mal, não se precipite em vossas palavras, não levanta calúnia. Então os discípulos olhando aquela situação, e eu olhando, e ele disse: não prega aos samaritanos.
que Jesus sabia da vida dela, aí o negócio muda. Aí, pastor Air, ela não fica mais parada, porque ela conheceu a verdade, e a verdade vos libertou. Libertou do quê? Da religiosidade. Ela não queria saber se ela estava em Samaria ou Jerusalém. O importante, o fato é que ela reconheceu Jesus como Messias, o profeta, e ela subiu e foi levar a palavra ao centurião, sabendo que Jesus ia fazer um milagre na vida daquele povo. Aleluia! E olhamos no texto, olhamos na palavra, vemos que ela disse, numa dos questionamentos, ela diz no versículo 25: eu sei que o Messias vem. Eu sei que o Messias vem. Isso me chamou a atenção quando ela disse: eu sei que o Messias vem. Ela sabia e esperava do Messias. Conhecia o pai Jacó, conhecia sobre o poço de Jacó. Ela disse que ali sairia águas vivas. Ei,